Muito bem, chegamos ao nosso terceiro vídeo. Nesse terceiro vídeo nós vamos falar sobre o átomo de hidrogênio. Nós vamos falar sobre o principal elemento usado na ressonância magnética. Então, para começar essa aula, nós vamos falar aí algumas curiosidades, alguns conceitos do hidrogênio. Primeiro, a palavra hidro mais genes, que significa gerador de água. Na natureza, ele é encontrado em forma de gás. Ele não possui um grupo específico lá na tabela periódica. Ele fica um tanto quanto isolado, ele não se classifica nem como não metal ou metais, ele está fora desse grupo aí. E ele não e ele possui apenas um elétron e um próton, certo? Então, ele é diferente de qualquer outro elemento da tabela periódica. Pode-se dizer que um elemento exclusivo. O hidrogênio, ele é o mais importante na ressonância magnética porque ele é altamente magnético. Então, como o nosso magneto compõe-se como se fosse um grande ímã, nós temos ele como se fosse um grande ímã, e esse elemento também é magnético. Então, ímã com material magnético, temos aí um bom resultado. E ele é o mais abundante no corpo humano. 10% do peso corporal corresponde ao hidrogênio. Nós temos aí 2/3 de átomos encontrados em humanos, ou seja, a cada centímetro quadrado nós temos em média 1022 átomos de hidrogênio. E esses elementos, os outros elementos, no caso, como carbono, flúor, outros elementos que tem no nosso organismo, eles podem gerar imagem, mas são imagens pobres comparados ao hidrogênio. Tá? O resultado não é satisfatório como este elemento. E aí temos o próton do hidrogênio, ele possui o maior momento magnético. Portanto, o que isso significa? Que ele tem a maior sensibilidade para campos magnéticos. O sinal pode ser obtido 1000 vezes mais forte do que qualquer outro elemento, o sinal, no caso. E para que isso aconteça, o átomo ele tem que ter um número ímpar de prótons ou nêutrons para que ele produza um sinal de ressonância magnética. Então não é qualquer elemento, ele tem que ter um número ímpar de prótons ou de nêutrons. E a razão pela qual o próton ele pode se comportar como um pequeno ímã. São dois elementos que fazem ele se comportar dessa maneira. Primeiro, que ele tem carga elétrica, e o segundo, ele tem um movimento chamado movimento spin, que significa o quê? Ele gira em torno do próprio eixo. Assim como a Terra, ele tem um giro do qual ele gira em torno do próprio eixo. E nós chamamos esse movimento de spin. Também outra coisa que podemos usar para estar dando exemplo sobre isso é o peão, né? Aquele peão, quando criança nós brincávamos, alguns não alcançaram essa época, onde o peão, a partir do momento que você jogava o peão, ele girava em torno do próprio eixo, tá? É um exemplo que podemos utilizar. E muito bem, para finalizar essa aula, será de curta duração, relembrando, o mais importante elemento para a utilização em ressonância magnética é o hidrogênio, pois ele possui uma grande abundância no nosso organismo e ele tem propriedades magnéticas que aí contribuem grandemente para a formação da imagem no nosso diagnóstico. E ele possui um movimento em torno do próprio eixo, chamado spin. Muito bem, até a nossa próxima aula. Nos vemos lá e na nossa próxima aula nós vamos falar sobre frequência de precessão. O que é isso? O que isso influencia na ressonância? Tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.